Sejam bem-vindos, cartolateraizinhos, cartolateraizinhas. Eu sou o Fatias e vou estar trazendo as dicas para a lateral da 18ª rodada do nosso querido Cartolão. Seja muito bem-vindo ao Cartologia. A nossa missão é te empoderar com as melhores análises e fugir da porra daquela barrinha de médico que não ajuda em nada do aplicativo. Se você já é de casa, já sabe o esquema, deixa aquele like para ajudar a gente. Comenta aí quais são os laterais que você estava pensando antes e depois do vídeo aí. Para você que tá chegando agora, já aproveita, se inscreve, compartilha com seus amigos pra gente chegar na meta dos 1000 inscritos. Vai ser muito massa, tá chegando, tá chegando. Confere a gente lá no Insta, no @cartologiafc, e também lá no Telegram, que a gente divulga todas as nossas análises nas nossas cadernetas em PDF para você poder analisar tudo 0800, totalmente de graça. Fica de olho, beleza? Já estão aí nossas dicas seguras da rodada. Talvez eu acho que não sejam muitos mistérios. Acho que a gente vai cobrir alguns jogos. Tem dois nomes que eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de olhar, com muita cautela. Mas fica aí o glorioso Arana e o Felipe Jonathan dos Santos, tá? Já um informativo sobre o Guga, a gente está analisando as notícias hoje, estou gravando agora aqui na sexta de manhã. A pegada é que o Guga não é certeza, tá? Talvez entre o Mariano. Eu não vou mentir que depois da comemoração lá do Morde as Costas, eu acho que ficou um clima meio pesado. Não sei, ninguém tá falando que é por causa disso, talvez seja poupando, é rodízio, ele tá vindo de contusão. Mas nunca se sabe. O fato é que o Arana é um dos únicos laterais seguros de jogar na rodada. Patinhas custa R$1 milhão. Eu sei, é complicado. Vai vir algumas sugestões um pouco mais dosadas aí, beleza? Mas pra gente poder ir com toda a nossa propriedade, vamos analisar o nosso mapa de confronto. O mapa de confronto, pra quem não conhece, funciona assim. Quanto mais pra direita, melhor o confronto do cara. Melhor a média cedida para laterais de acordo com o adversário dele. Quanto mais alto tá o escudo, melhor são os laterais daquele time propriamente. Ou seja, melhor a média de pontos executada pelo aquele time. Lembrando que a gente sempre contempla qual local que isso aconteceu. Então quando a gente fala o Galo ali, é o Galo jogando em casa, porque a gente tem que comparar laranja com laranja. Por isso que a gente sempre busca os escudinhos que estão na parte verde, que tem um confronto bom e estão mandando muito bem. E tem que tomar cuidado na vermelha. Patinhas, não pode escolher ninguém da vermelha. Pode sim. A gente só vai com um pouco de cuidado, porque o potencial de gastrite na região vermelha, ela é um pouco maior, beleza? Mas às vezes quando você tem times muito bons, eles acabam empurrando todo mundo para vermelho. Então é difícil, requer um pouco mais de análise. Daí quais são os nomes que eu gostaria de destacar? O Grêmio, o Galo, a gente vai conversar sobre o Palmeiras, vai conversar sobre o Dragão e eu acho que são só esses nomes que a gente vai conversar. Não sei se não. E o Santos, a gente vai conversar sobre o Santos também, obviamente, que a gente está trazendo o Felipe Jonathan. O que eu acho legal de vocês observarem são alguns movimentos que acontecem com os escudos, e isso vale olhar inclusive nas outras posições, que é quando um time está na posição verde e implica no outro estar na vermelha. Quer dizer que o time não só tem uma posição muito boa, como ele oprime a posição anterior. Se você olhar onde está o Galo, deixa eu colocar aqui, onde está o Galo, onde está o Sport, onde está o Grêmio, onde está o Atlético Paranaense. Porque são times que não só são tão bons nas posições deles, como eles oprimem as posições adversárias também, o que é um excelente indicativo, por isso que a gente vai olhar opções desses times. Patias, mas aí se olha o Palmeiras e o Dragão, não acontece nada disso. Sim, exato, porque não é todo time que vai ter esse perfil de sufocação. Então, se você olhar Santos e Fluminense, eles também vão estar bem próximos aqui, beleza? Patias, mas você falou Dragão, o Dragão tá aqui no final. Mas calma, eu tô falando que o Dragão também tem uma oportunidade de confronto muito forte. Infelizmente, o Palmeiras tá nessa fase que tá, e a gente tem que surfar um pouco nessa onda da má fase aí, e eu vou mostrar porque exatamente a gente tem critérios nos dados aí para trazer alguns nomes. O primeiro time que eu gostaria de destacar, e agora a gente vai usar nossa ferramenta nova, que são os radares, é o meu glorioso Atlético Mineiro. Patias, não entendo, primeira vez que eu tô vendo isso daí, como que funciona o radar. A gente compara, de acordo com o quadradinho, com essa forma geométrica azul aqui, como que o time tá com relação à média do campeonato na execução. Ou seja, por exemplo, se a gente olhar a assistência aqui, o Galo tá 50% acima da média do campeonato em execução de assistência. Então, por exemplo, se o campeonato, a galera dá em média 2 assistências, o Galo tá dando 3 assistências aí, 50% mais do que a média do campeonato. Então é isso que a gente tá pegando, para ver se o time do Galo tá de fato sendo melhor do que o resto do campeonato. Mas Patinha, se você fala isso, quer dizer que o Galo tá 250% acima da média em gols? Exatamente. Isso vem muito da característica ofensiva do Arana quando o Arana joga em casa. As oportunidades de gol e assistência dele são absurdas lá. Outros pontos que vale destacar são as oportunidades de finalização defendida e finalização para fora, que também estão quase 100% acima da média. Então, se o galera chuta 10 vezes, o Galo tá chutando 20 vezes. Então, assim, é uma oportunidade ofensiva absurda. Mas
cautela. Porque também, quando os laterais mandantes enfrentaram o Sport, só 2 deles saíram com grandes histórias para contar aí. Foi o Henrique na segunda rodada lá do Vasco, que saiu com 10 pontos, e o Tinga, que saiu com 7.7, mas porque teve SG também. Então, assim, eu acho que aqui é muito mais pela qualidade de execução, ou seja, pelo quão bem é nossa forma geométrica azul, do que exatamente por cedido. Patinhas, mas qual que é o cedido? Essa forma geométrica laranja aqui. Ela não ultrapassou em nenhum dos nossos scouts a barreira vermelha, então está sempre abaixo da média, significando que do ponto de vista de pontuação cedida, o Sport está sempre abaixo da média. Por isso, muita cautela. Eu acho que a gente está indo muito mais pelo potencial de execução do que potencial de oportunidade, que é quando a gente vê esse quadrado laranja aí expandindo bastante, beleza? Conforme isso, o melhor nome é Arana. Próximo que eu quero trazer é o do Grêmio. O Cap já consagrou alguns laterais visitantes, tá? Curiosidade, o Diogo Barbosa vai enfrentar o Cap pela segunda vez, que quando ele tava no Palmeiras, ele enfrentou o Atlético Paranaense e saiu de lá com 9.6. Outros nomes, Calegari saiu com 10.3 de lá, Vitor Luiz com 12.6, Bruno Pacheco com 8 e o Lucas Piton com 9. Se você vê o jogo do Corinthians, você pensa assim, caraca, um time conseguiu fazer o Lucas Piton ter 9 pontos? Exato, é um time que vale pelo menos a gente olhar, porque alguma coisa, alguma magia tá acontecendo ali. Fato é que se a gente olha aqui no gráfico, a gente vai ver que tem 2 scouts que tem match. O que é um match? A gente fala que tanto a execução está acima da média, quanto ele está cedendo acima da média. Então, oportunidade de execução e oportunidade de oportunidade. Então, aqui você vai ver que em desarmes, os dois estão próximo de 15% aqui acima da média. Quando a gente olha em faltas sofridas, aí muito mais porque o Grêmio consegue receber mais faltas dos seus laterais. E aí a gente vai ver uma oportunidade de gol muito forte, especialmente herdado pelos gols que o Atlético Paranaense já tomou de laterais visitantes aqui. Por isso que vai ser a nossa recomendação, vai ser o glorioso Diogo Barbosa, porque ele já se destacou nesses 2 pontos aqui de desarme e faltas sofridas, tanto quando ele estava no Palmeiras quanto nos últimos jogos. Sei que ele teve alguns jogos complicados no Grêmio, que ele saiu até negativando, mas ele tem apresentado uma fase melhor. O Orejuela não tá como provável até o momento, quem tá como provável é o Diogo Barbosa. Eu acho que o Renato vai estar impondo algum tipo de rodízio depois do cronograma da Libertadores do Grêmio, e tem a oportunidade de gol, que a gente já percebe que tem uma fragilidade ofensiva sendo cedida mais que 100% da média com relação ao Atlético Paranaense, por isso vai ser uma das nossas dicas para o glorioso Grêmio. Qual que é o próximo time? É o Santástico, e acho que é por isso que tá numa posição segura. Eu entenderia você falar assim, pô, Patinhas, mas eu não lembro de nenhum lateral visitante mitar contra o Fluminense. Teve um, você falar mitada, foi o Felipe Luiz, que saiu de lá com 8.8. Mas o que eu tô falando é que até quando o Fluminense tá fazendo gol, os times estão saindo de lá com alguns pontinhos do bolso também, que é interessante. Por exemplo, o Bahia, quando tomou gol, ainda saiu com 4 pontos, o Júnior Capixaba. E o Bruno Pacheco, ainda tomando gol, saiu de lá com 4.3. Tô falando que até quando o Fluminense faz gol, ele ainda tá oferecendo pontuações. E quais as principais pontuações oferecidas pelo Fluminense? Desarmes, faltas sofridas, finalizações para fora e oportunidades de gol. Acho que essa oportunidade de gol tem enviesamento aí por alguns gols de pênalti que o Fluminense já sofreu de alguns laterais. Mas fato é que quando a gente sobrepõe essas oportunidades cedidas com as oportunidades executadas aqui pela nossa forma azul do Santos, dá um match quase que perfeito, porque você tem maior oportunidade de gol, maior execução de gol, maior oportunidade de falta sofrida, maior execução. Mesma coisa para falta, mesma coisa para desarme. E exatamente onde o Santos é ruim, o Fluminense é ruim em CD também. Então, tendo em vista isso, e dado que o Pará vai estar sendo trocado, o melhor nome, indiscutivelmente, é o Felipe Jonathan. Patinhas, ele custa todos também, não tem dinheiro, o Marinho vai jogar, eu sei, fica calmo. A gente vai ter que fazer algumas escolhas difíceis, tá? Eu acho que se você quiser, eu acho que Felipe Jonathan e Arana, que seria um mundo ideal, é muito caro. Dá pra você pensar em utilizar o Diogo Barbosa com um dos dois, ou, e é o nome que eu quero sugerir, do glorioso Dudu do Atlético Goianiense. Qual que é a pegada aqui? Deixa eu me ajeitar. Os últimos laterais mandantes contra o Palmeiras que mandaram muito bem, a gente tem Egídio, que fez 8.6 lá no começo do campeonato pelo Fluminense. Mais recente, o Kevin do Botafogo, você já viu ele jogando? Exato. Fez 6.3 e o Tinga com 6.4. Então assim, o Palmeiras, ele tá numa crescente de fornecer pontuações. Tá mesmo, Patinhas? Olha aqui, a gente plotou a média de pontuação cedida pelo Palmeiras para os laterais e distinguiu entre casa e fora. E você percebe que nas últimas 4 rodadas, literalmente o gráfico tá aqui, ó, tá tendo uma subida aí. Patinhas, mas muito mais em casa do que fora. Tudo bem, mas ainda assim fora de casa no último jogo, cada lateral saiu na média com 5 pontos. Então,
tem uma oportunidade muito forte aí. Tudo bem, teve SG, eu entendo todas essas discussões, mas está nitidamente num patamar maior do que estava algumas rodadas atrás. E quando a gente olha o mapa, ou seja, o radar, a gente vai ver que o Palmeiras oferece oportunidades muito fortes em faltas sofridas, em finalizações para fora e um tantinho de desarme aqui. E esses são todos pontos que o Atlético Goianiense tem se destacado muito pelos nomes do Nicolas e do Dudu. Qual escolher, Patinhas? Na verdade, se você olhar quem tem a melhor média em casa, você escolheria o Nicolas. O Nicolas está com uma média em casa de 3,38 versus 2 do Dudu. Mas a média recente do Dudu, com certeza está disparando. Quando a gente mostrar o nosso mapa de jogadores, você vai ver que o Dudu está muito mais numa zona favorável do que o Nicolas. Por isso, a minha recomendação é o Dudu, mas eu acho que se você for com o Nicolas, você também tem uma chance de mandar muito bem. Fato é que o Dragão tem uma excelente oportunidade contra o glorioso Verdão. E o lado do Verdão, como é que funciona? Beleza? Porque todo mundo tem o Vina na cabeça, apesar de na última todo mundo ter se fudido, cartologia incluso. Qual que é a pegada? Os últimos... Já teve cara que se foi lá na caverna do Dragão e saiu muito bem. Pô, o Bruno Pacheco saiu de lá com 8.4 e o Vitor Luiz saiu de lá com 13.5. Beleza. Salvo aí, tem esses nomes. Só que os últimos dois caras que saíram de lá, o Abner Vinícius e o Everton, foram os maiores laterais pontuadores. Sabe quantos pontos eles saíram? 0.6 e menos 0.8. Então os últimos jogos massacraram os laterais visitantes. Por isso, somado isso, a fase do Palmeiras, eu tomaria muito cuidado. E se a gente ver aqui, o que a gente tem na verdade não é uma correspondência de habilidades. Onde que o Palmeiras manda muito bem aqui na lateral? Desarme, falta sofrida e finalização para fora, certo? É o clássico lateral que consegue roubar a bola, corre até a linha de fundo, tenta dar aquele chute que não funciona em porra nenhuma, se quiser tomar uma falta ali, perfil clássico do Vina, tentando subir a média aqui de assistência, mas ainda quando a gente compara com os outros times do campeonato, não tá tendo exatamente aquele suporte na lateral. Só que qual que é o lado mais oferecido pelo Atlético Goianiense? É muito mais gol e só, né? Tem uma fragilidade ofensiva muito maior. E na verdade, dos indicadores que o Palmeiras é bom, o Atlético Goianiense está abaixo da média. Por isso confronto difícil, fase ruim e não tem match de habilidade. Patinhas, mas eu quero muito pôr o Vina. Por quê? Porque ele é barato e ele tá desvalorizado, vai me gerar cartolete. Beleza, eu acho que isso é super válido. Pra quem vai estar tentando encaixar Thiago Galhardo, Marinho, Keno e Arana, com certeza o Vina vai ser uma opção. Não acho uma opção ruim. O que a gente só vai demonstrar aqui, por isso que a gente trouxe todas as análises, que tem mais oportunidades do lado do Atlético Goianiense do que do lado do Palmeiras. Beleza? Por fim, a gente vai posicionar no nosso mapa de jogadores. O mapa de jogadores, a gente coloca o jogador, quanto mais para a direita, maior a média, que é o que você conhece, tá lá no aplicativo, beleza? E quanto mais pro alto, maior a oscilação. O nome técnico é desvio padrão. Quão alto que ele vai do céu pra gastrite aí, pra te fuder na rodada. Vamos posicionar os nomes que a gente falou. Então o Felipe Jonathan tá numa zona amarela, quer dizer que ele tem uma média alta, uma oscilação alta. Essa oscilação alta vem em grande parte por causa dos gols deles, que acaba afetando. Mas se você vê no passado recente, ele tem mantido boas médias ainda fora de gols e assistências, mas com grandes oportunidades de desarmes. Quem não lembra naquele jogo que ele fez 14 pontos, o cara fez 9 desarmes, foi um gol só de desarmes. É uma oportunidade absurda aí, e a gente já falou das oportunidades cedidas pelo Fluminense. Depois vem a nossa duplinha do Atlético Mineiro ali, tentando chegar numa zona verde. O Guga a gente falou que não vai jogar, mas o glorioso Guilherme Arana milionário. O Dudu tá numa zona azul consolidada ali, até pelas dificuldades do Atlético Goianiense, mas ainda assim não tá numa zona vermelha. Significa que ele tá com uma média ali de mais ou menos 3.3, mas numa oscilação de 3.3. Significa que ele pode ir do 0 ao 6.6 aí, numa continha de padeiro. O Vina já tá numa posição melhor aí, transitando com uma média de 4, apesar de ter mandado muito mal na última rodada. E ali a gente vai colocar com efeitos especiais o glorioso Diogo Barbosa. Por que ele tá ali? Como ele chegou agora no Grêmio, a gente sempre que o jogador troca de clube, a gente zera a pontuação dele do clube anterior. Por quê? Porque eu acho que a pontuação do cara não é só dele, envolve muito o sistema defensivo que ajuda um lateral, ou o sistema ofensivo que ajuda o lateral a ter boas pontuações. Por isso a gente acha que o mais justo e como ele tá há pouco tempo, ele ainda não tem tanta pontuação no Grêmio a ponto dele aparecer direto no mapa de jogadores, mas a gente buscou com efeitos especiais, ele também transitaria numa zona azul. Beleza? Na mapa ponderado, que é o mapa ponderado, Patinhas? Mapa ponderado a gente dá muito mais valor para soldados atuais do que para soldados anteriores. Os nomes que a gente vai estar destacando, aí você vai ver, o Felipe Jonathan vai estar muito mais para a direita, o Dudu vai ter muito mais para a direita, porque ele vem de 2 excelentes rodadas. O glorioso Guilherme Arana vai estar ali na meiuca. Não dá pra ver que o Bruno Pacheco tá na frente. Sai da frente, Bruno. Depois a gente tem o Guga muito mais pra trás, mas até porque o Arana fez gol recentemente. E aí você vai ter o Vina ali transitando na mesma zona do Guga, então pra mostrar um pouco da equivalência dos jogadores. E por fim o Diogo Barbosa com efeitos especiais
ali transitando também numa zona azul. Por isso tá aí a nossa escalação final. Chega de falar, vai ser Arana, Felipe Jonathan, se você for milionário, para você tentar trocar por algumas peças mais baratas. Eu acho que tem o Dudu, Diogo Barbosa, por uma oportunidade de valorização histórica do atleta, mas um confronto extremamente complicado, vai ter o Vina do Palmeiras aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, ficam de olho que ainda vai ter hoje o vídeo do zagueiro. Curte o vídeo se você gostou, deixe seu comentário. Teve algum nome que eu não falei? Fala aí que a gente responde, tá dentro de todas as estatísticas. A gente roda o modelinho para todos os cartológicos, cartodoidinhos do canal aí. Confere a gente lá no Insta, no @cartologiafc. Entra no nosso Telegram que a gente vai divulgar tudo isso 100% na faixa, na nossa caderneta em PDF. E é isso, espero que vocês tenham curtido. E como sempre, mais uma vez, vai Cartolinha!